Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de sexta-feira, que é o estudo adicional. E aí tem alguns versos de Ellen White que vão ser poderosos aí para a nossa jornada. Tudo bem, Iris? Tudo bem, eu tô doida para poder ler esses versos e a gente debater um pouco, né, sobre esse tema. Perfeito. A lição começa falando sobre um verso que está em Testemunhos para a Igreja, que diz assim: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e de que são um povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Ou seja, é uma missão muito importante que a gente tem aqui, que é essa missão do povo remanescente, e Satanás não fica feliz com ela. Então ele vai fazer de tudo para poder destruir essa igreja. Então ele vai tentar entrar dentro da igreja, por exemplo, entrar em brechas, né, que a gente acaba dando. Mas se a gente se fortalecer com Cristo, a gente consegue vencer Satanás e a gente consegue evitar com que ele se infiltre, né, causando divisões, causando problemas ali dentro do corpo de Cristo. Ontem mesmo, Sara, eu estava numa conversa com um irmão aqui da igreja que ele falou isso, né? Que uma outra pessoa falou isso para ele, que mesmo dentro da igreja o inimigo vai tentar usar de tudo para te tirar de lá, para te tirar do foco e você não querer mais saber das coisas de Deus, não ser mais uma pessoa espiritual, justamente porque uma pessoa deu esse péssimo exemplo, esse péssimo testemunho. E a gente pensa que esses estresses a gente vai passar só lá fora, só no mundo, no trabalho, na família, não sei, no bairro onde vive, mas não, dentro da igreja também pode acontecer. Se a gente der brecha para o inimigo, isso vai acontecer e muitas pessoas são exemplos disso, pessoas que saíram da igreja pelo mau testemunho, pelo péssimo comportamento de pessoas que deveriam dar exemplo, que deveriam acolher, que deveriam abraçar aquele membro e não fazer coisas que iam virar pedra de tropeço, como a palavra do Senhor fala, né? Quando a pessoa faz coisas, fala coisas que vai levando ao enfraquecimento espiritual daquela pessoa e a pessoa não sente mais prazer de estar ali entre irmãos, não sente mais prazer de congregar, de ler a Bíblia. É claro que assim a gente tem que buscar estar na igreja, estar por Cristo, né? Não por pessoas, mas também assim o comportamento dessas pessoas pode influenciar, pode impactar também na vida delas, para elas continuarem servindo a Deus, buscando também viver em comunhão com os irmãos. Muito importante isso que você falou, Iris, porque principalmente novos convertidos, né? A galera entra na igreja buscando esse ambiente de paz, de harmonia, e aí acaba, às vezes, lidando com um ambiente de total divisão, de briga. E aí qual que é a diferença que a igreja está fazendo, né? Se a pessoa está encontrando o mesmo ambiente que ela vê lá fora. Então, se a gente não consegue ser luz para essas pessoas, fica muito difícil de refletir Cristo, ela não vê Cristo na igreja. Então, para a gente conseguir cumprir a nossa missão, né, que a Ellen White traz aqui, do povo remanescente, a gente precisa transparecer Cristo. E o texto ainda de Testemunhos para a Igreja, eu não vou ler tudo porque é bem longo, mas uma parte que eu gostei bastante diz assim: Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Cristo se deu ao mundo a fim de poder purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, busca dizer, né, que Deus quer essa perfeição dentro da igreja, e essa perfeição só existe se a gente estiver muito ligado com Cristo, mas muito mesmo, porque são tantas assim as desavenças, as dissensões que vão acontecer, que realmente a pessoa enfraquece. Se não estiver ligada com Cristo, ela vai colocar isso como motivo de não continuar mais nessa unidade dentro da igreja. E isso é triste, né? Porque isso pode causar a perdição eterna daquela pessoa. Então é um assunto muito delicado que a gente tem que sempre estar abordando nas igrejas, nas pregações, nas conversas, para a gente não cair nesse erro, né? A gente não pode ser pedra de tropeço, né? E aí a lição vai inclusive falar, Ellen White fala, que Deus está disposto a nos purificar. E aí é um processo, né? A gente está aí no processo de santificação, então todos os dias, se a gente buscar o Pai, como a gente já falou aqui, né? Se a gente realmente investir nesse compromisso de ter um relacionamento com Deus e de conhecer melhor a Cristo, a gente vai pegar um pouquinho do caráter dele, né? Quando a gente convive muito com uma pessoa, às vezes a gente acaba pegando sotaque, a gente pega trejeito, a gente, enfim, acaba meio que parecendo ali com a pessoa. Então, se a gente convive muito com Cristo, a gente vai acabar parecendo com ele também. E aí a gente vai conseguir ser luz, né? Dentro da nossa igreja, do nosso corpo, dentro da nossa comunidade e expandir, né? A gente não precisa ser igreja só aqui dentro, a gente tem que ser, na verdade, lá fora também, para quem às vezes nunca vai entrar numa igreja, mas vai ver você.
E aí você pode ser luz e refletir a igreja que você convive aqui para essas pessoas. Eu até estava pensando aqui em ler 1 Coríntios 4, mas é um pouco longo. Mas, assim, resumindo o que 1 Coríntios 4, do 9 ao 13, fala, né, que vai dizer aqui, né, na pergunta para consideração. Observe como os apóstolos são retratados. Em que retrato contrasta com as características da liderança valorizada no nosso mundo? O que esse texto ensina sobre o quanto os padrões de Deus podem diferir dos padrões do mundo? Então, vai dizer aqui em 1 Coríntios 4 que os líderes eles eram perseguidos, eles não tinham uma vida fácil, e isso difere muito porque a gente pensa no líder como aquela pessoa que está numa boa posição, que tem pessoas ali para servir ela, né? Mas os líderes religiosos, né, eles tinham assim uma vida completamente diferente, uma vida nada atrativa, assim, para você querer ser um líder religioso. Mas o amor deles por Cristo era tão grande que era isso que motivava, mesmo eles sofrendo perseguições, até condenação de morte, mas eles não desistiam, porque valia mais a pena servir a Deus, servir a Cristo, do que as perseguições, as dificuldades que eles iam vivenciar. E aí também tem uma segunda pergunta que fala sobre Paulo, ele exorta os coríntios a imitá-lo, né? E aí eu vou ler o verso, mas a pergunta é: você imitaria um líder humano? E qual é a diferença, né, de imitar do que exaltar, né? E aí Paulo, em 1 Coríntios 4,16, vai falar assim: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores por esta causa, pois eu enviei vocês a Timóteo, enfim, e ele vai falar sobre várias coisas, como a gente precisa focar nessa coisa do imitador, né? A ideia é, a gente precisa imitar nossos líderes, sim, porque eles são referência pra gente, mas a gente não pode exaltar, né? E aí colocar ele no lugar de Deus. O que ele faz de bom, a gente com certeza vai imitar, né? E aí aquele verso que eu já trouxe aqui em algum outro estudo, que diz: provai de tudo, retém o que é bom. Né? A gente precisa se inspirar, precisa receber conselho de quem está há muito mais tempo aí na caminhada com Cristo. A pessoa vai ter experiência para falar. Enfim, essa pessoa, se é uma pessoa de oração, ela tem um contato com Deus, então ela vai conseguir orar por você. E aí é nesse sentido de imitar, mas exaltar, né? Enfim, adorar, esse tipo de coisa a gente precisa ter muito cuidado, né? Para a gente não colocar um líder nesse lugar que ele não precisa estar, né? Que ele não deve estar, que é o lugar do nosso Pai Celestial. É isso, Iris, você pode fazer uma oração para a gente? Faço sim. Senhor, aqui estamos mais uma vez nesse fim de estudo maravilhoso desse tema que é tão importante para a gente estar debatendo, pensando, até para a gente tomar cuidado para a gente não fazer parte dessas panelinhas, não dar essa brecha para o inimigo e assim outras pessoas se distanciarem de Ti através do nosso comportamento errático. Que o Senhor possa cada dia mais nos nutrir da tua sabedoria, da tua humildade, que a gente possa realmente a cada dia mais se parecer com Cristo, para levar Cristo a mais e mais pessoas, como o Senhor nos ordena. Então, que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana que vai entrar, e no próximo estudo também estar conosco, fazendo parte, né, a presença especial do Senhor conosco será muito importante. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica com a gente nos próximos vídeos. Então liga o sininho para facilitar, chegar a notificação aí no seu celular. Segue a gente também no Instagram. E tchau, tchau. Até a próxima lição. Tchau, tchau.